Seguimos a programação aqui na Arena Escolar Experience. Chegamos ao momento em que a gente fala de organização, esse momento com curadoria da ANPOP, Associação Nacional dos Profissionais de Organização e Produtividade. Falei certo, né? Muito bem. Esse momento que a gente gosta muito todos os dias, que as personal organizers vêm aqui para o palco e mostram para a gente os produtos de papelaria utilizados com novas funções e ampliando as possibilidades de vendas. Quem vem hoje no terceiro dia do evento aqui ao nosso palco é a personal organizer, proprietária da Calara Organiza e mentora da ANPOP, Karina Lara. Karina, seja muito bem-vinda, muito bom receber você aqui. Agora o palco é todo seu, Karina. Olá, boa tarde. Meu nome é Karina, como já apresentado, é um prazer estar aqui nessa tarde para a gente poder falar um pouquinho sobre organização, papelaria e como é que a gente pode, então, transformar, né, os produtos de papelaria em produtos estratégicos para a nossa rotina, que a gente possa melhorar o nosso dia a dia. Então, a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre alguns produtos que estão na feira, mas trazer um olhar estratégico para as vendas, para que você, lojista, para que você, dono de papelaria, possa ir além, né? Afinal, quando a gente está falando de vendas, a gente está falando daquele momento emocional. Então, os clientes, ao entrarem numa loja, numa papelaria, normalmente, eles não estão ali buscando uma marca, eles estão ali buscando uma solução para alguma situação. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui de alguns produtos para que vocês tenham essa visão de como um produto pode ter mais de uma função e a gente pode, de fato, incrementar vendas, a gente pode, de fato, inovar na usabilidade dos produtos, tá bom? Então, vamos começar um pouquinho. E eu queria, na verdade, trazer esse momento como uma grande história, né? Pensando um pouco num dia a dia comum de uma loja, de uma papelaria, para que não fique algo chato e só técnico, né? Então, quando a gente conta histórias, eu acho que a gente se conecta melhor. E eu fiquei pensando, quando eu entro numa papelaria ou numa loja de artigos, né, de escritório ou organização, eu vejo, né, me vejo e vejo outras pessoas sempre buscando uma solução. Então, vou contar uma historinha rápida aqui para vocês, para a gente brincar com esses produtos. Quando chega alguém numa loja, numa papelaria e fala, puxa, eu mudei de emprego, eu estou querendo renovar todo o meu material de trabalho, quero uma bolsa, uma mochila nova, né, para que comece ali o trabalho de uma forma bem divertida e tudo novo, eu queria mostrar para vocês uma mochila, que não é só uma mochila, né, ela carrega aqui notebook, ela pode colocar os seus pertences. Eu acho que as mochilas ganharam hoje, né, um novo patamar dentro da nossa rotina, cada vez mais bonitas, né, mochilas com mais compartimentos e discretas, que combinam também com o nosso vestimento. Então, não é aquela mochila esportiva que a gente, às vezes, não quer utilizar. E aí, pensando nessa demanda de uma cliente que vai mudar de emprego, né, e quer uma mochila nova, o que eu, vendedor, poderia oferecer além disso? Né, é entender essa rotina dessas pessoas, né, dessa cliente, e poder sugerir outras coisas. Então, pensando numa mochila, numa rotina de trabalho nova, por que não ofertar, de repente, um caderno? Eu vou ter que... Acho que... É que o microfone não é... eu vou ter que mostrar e falar. Mas tudo bem. Sim, você vai ter que vir aqui. Não teve jeito. Ela queria eu. Eu queria uma assistente de palco, gente. Mas só voltando aqui. Então, pensando numa cliente que vai lá e você oferece uma mochila, por que não, ao entender essa rotina, você poder ofertar outros produtos, outras soluções, para que o cliente realmente saia satisfeito? Então, a gente entendendo o problema, eu vou dizer, além de uma mochila, você pode mostrar, oferecer, de repente, uma pasta, por exemplo, essa aqui, que é da Confetti, né, é uma pasta, né, super funcional, que você tem, na verdade, uma grande pasta, maletinha, que fecha, e dentro dela você tem uma série de subpastas, ou seja, uma organização muito mais funcional para uma rotina de trabalho, para que você coloque documentos, né, em papéis, enfim, de diferentes assuntos. Então, isso também complementa com uma necessidade, por exemplo, de alguém que busca uma mochila nova.
Ou ainda da Confete, uma versão menor, né? Também aqui para mini documentos, enfim. Então, o meu ponto é, como é que a gente faz vendas casadas para uma mesma demanda? Além disso, poderíamos ter outra situação, um outro cliente entrando numa loja e pensando, puxa, volta às aulas, preciso, né, renovar aqui algumas coisas dos meus filhos. Então, a gente também tem outras soluções que vocês vão encontrar aqui na feira, mas, por exemplo, eu venho aqui, tenho uma nécessaire que pode ser tanto uma lancheirinha, uma nécessaire transparente, que facilita a visualização. Quando eu tenho mais divisórias, também eu consigo organizar, seja para a criança ou para nós, né, ao colocar aqui os itens, seja de lanche, seja de escritório, objetos que eu tenho que transportar. Então, eu consigo também, seja volta às aulas ou um trabalho novo, oferecer uma solução bonita, né, por que não, e funcional. Essa aqui é da FIS, por exemplo, né, e tem uma série de modelos dessas bolsinhas. Então, você tem essa bolsinha maior, por exemplo, que a gente tem um conjunto aqui, peraí. Estende pau. Fica aí. É só para mostrar que às vezes a demanda, né, a nossa necessidade ou a nossa dor é uma, mas o produto vem e resolve várias. Né? Eu, como personal organizer, gosto muito da transparência, porque eu acho que facilita a nossa visualização no dia a dia. Então, de novo, pensando numa demanda, seja para volta às aulas ou para uma mudança de emprego, viajar, eu tenho uma série de tamanhos aqui deste outro modelo, por exemplo, né, que facilita o transporte para eu colocar acessórios, roupas, brinquedos e tudo mais. Essa aqui é incrível, gente. Eu adorei essa aqui. Eu, como organizer e virginiana de carteirinha, eu usaria isso aqui numa viagem, né, para colocar acessórios, itens de higiene, mas certamente também eu consigo usar isso aqui, né, esse produto, essa grande nécessaire com divisórias, para itens escolares, para remédios, enfim, olha só quantas divisórias, medicamentos, né? Então a gente consegue, num único produto, também resolver diversas situações. E o mais legal é que eu penso assim, né? A papelaria, ela já transbordou o universo só do escritório, né? Ela transita com a gente na nossa casa, na nossa rotina, e as pessoas querem cada vez mais ser organizadas, justamente para que você tenha leveza, praticidade. Um outro ponto, pensando, né, em demandas do nosso dia, eu, como uma empresária, empreendedora, né, eu trabalho muito de home office, tenho também muitas demandas de organização do meu dia. Obviamente, trabalho com muito papel, né, com computador. E aí eu tenho aqui da Finideia, por exemplo, um organizador de mesa, que eu acho incrível, porque a gente pode usar um organizador de mesa como, obviamente, organizador de itens de escritório, canetas e tudo mais. Mas hoje a papelaria está tão preocupada também com a beleza e a estética que esses produtos podem transcender. Eles podem virar uma caixinha de decoração para algum outro ambiente. Eu posso colocar os meus acessórios ao lado da cama. Então, eu vejo, né, que um porta-organizador aqui de mesas, que a gente tem porta-lápis, aqui as caixinhas para clips e para grampos de grampeador, facilmente eu poderia transformar isso em algo para colocar os meus pincéis de maquiagem, poderia colocar os meus acessórios e um organizador bonito, que combina com a marcenaria e com a decoração da minha casa. Então, eu convido, né, a fazer essa reflexão sobre como o universo da papelaria pode estar em outros ambientes da casa e, obviamente, a gente incrementar as vendas das nossas lojas, trazer repertório para os vendedores, né, para que, de fato, esses produtos transcendam só o universo do dia a dia, do escritório, né? Aqui, por exemplo, essa da Cícero, eu adoro, né? Uma agendinha que, basicamente, você consegue deixar dentro da sua bolsa, da sua pasta, porque, às vezes, bom, eu sou do papel ainda, né? Anoto algumas coisas no celular, mas, certamente, a gente, às vezes, está sem bateria. Então, eu, como brinquei aqui, virginiana de carteirinha, eu sou duplamente precavida e acredito que, tanto para uma criança ou a gente no dia a dia, para anotar alguma coisa, esse é um tamanho também, né, interessante, não é pesado. Enfim, o que eu quero dizer é, a gente tem inúmeras facilidades para uma simples agenda.
né, para anotar. Às vezes eu quero dar para minha mãe, para ela fazer um livrinho de receitas, ou vou dar para o meu filho, para minha filha, né? Então, a gente precisa cada vez mais olhar a organização a favor do nosso dia a dia e os itens de papelaria como grandes aliados. Outro ponto, se eu estiver correndo aqui, gente, vocês me avisam, porque ligaram o cronômetro. Outra coisa que eu quero mostrar que trouxeram para a gente aqui, que é super bacana, é essa prancheta. Para quem tem um dia a dia, uma rotina corrida, que faz muitas anotações, né? Então, você hoje tem uma evolução da nossa prancheta, que era simplesmente, né, você tem aqui uma prancha, digamos assim, literalmente, né, com clips para prender papel, que era o nosso básico, que já funcionava muito bem. Mas, né, como a gente tem a evolução também dos produtos e da indústria, pensando nas funcionalidades, essa é uma nova prancheta, onde você consegue guardar as folhas aqui dentro. Aqui atrás você pode deixar caneta, outros acessórios para você no dia a dia, não ter que carregar muitas coisas, né, fora. Então, você tem uma praticidade e segurança, né? Então, eu carrego tudo aqui dentro dessa prancheta, para que no dia a dia, se eu tenho uma rotina de ficar anotando, de estar em campo, né, dependendo do seu trabalho, né? Por exemplo, eu como organizer, sempre vou na casa de um cliente, já faço algumas anotações. Então, a gente consegue entender que um produto simples desse facilita a nossa vida e muito, né? E a gente precisa estar aberto também para experimentar novos produtos. Temos mais cositas aqui, quero mostrar para vocês. Gente, quem aí gosta de marmita, né, leva um lanchinho natural ou alguma coisinha mais saudável, eu diria que a gente tem uma infinidade no mercado hoje, né? Esse é um modelo infantil, deixa eu vir para cá, mas que também, quando a gente olha para esse nosso novo lifestyle, né, pensando em saúde, em a gente carregar conosco itens mais saudáveis, a gente também tem que pensar na leveza, na praticidade de um material, de um produto que tem qualidade, que tem resistência, né, porque para as crianças, especialmente, você consegue, no dia a dia, levar isso e dar autonomia para as crianças também, né? Então, aqui, nesse caso, a gente tem uma marmitinha, né, que tem 2 andares. E aí você tem, né, Agora. Esse hermético, chique esse, né? Esse aqui é da Plazútil, gente. E isso é um diferencial também, né? Quando a gente tem potes herméticos, todo mundo não sei se sabe, né, mas o hermético é algo super importante quando a gente está falando da qualidade, né, dos alimentos, de manter aquele alimento mais fresco por mais tempo. Então, aqui eu tenho essa marmitinha, que pode ser para criança, pode ser para nós, adultos. O mais importante é entender a facilidade de produtos como esse. E aqui, né, quem tiver interesse em participar ali, passar no stand da Plazútil, com certeza verá muitos outros modelos, né? O que mais temos aqui para eu mostrar? Gente, isso aqui eu achei incrível, um simples plástico bolha. Mas, hoje em dia, né, a gente tem aí diversas situações na nossa casa para a gente embalar algum produto, ou as crianças na escola. E, hoje em dia, o mercado também oferece... esse aqui é da Alaplast. Mas oferece a possibilidade de você carregar os materiais que antigamente eram materiais grandes, difícil de carregar ou de utilizar de uma forma prática. Então, mais uma vez, eu vejo a papelaria, né, esse universo da papelaria, trazendo facilidade para a nossa rotina diária, né, não só para as empresas, não só para os escritórios. Agora eu vou falar das minhas favoritas, confesso. As rotuladoras. Quem aí, né, se deparou já com caixas fechadas no armário, não lembra o que tem dentro, a nossa despensa sem a gente saber a validade do produto, né, os materiais escolares dos nossos filhos. Então, as rotuladoras vêm ganhando cada vez mais espaço, não é só uma questão de estética, é uma questão, de fato, de organização e praticidade. Então, essas aqui da Pimaco são etiquetadoras térmicas, né? Então, que vêm com uma inovação, uma tecnologia diferente, que você, do seu próprio celular, já consegue conectar e escrever o que precisa escrever, e você realmente manter ali aquele ambiente mais organizado. Elas são leves, né? Então, a gente tem 2 modelos, essa termocolante aqui da Pimaco, que facilitam a nossa vida, né? De novo, não é porque eu sou organizer, mas
adoro rotular as coisas para que fique fácil, especialmente quando a gente está falando de coisas que não são assim transparentes, né, que facilitam a nossa visualização. E, às vezes, em casa ou no trabalho, a gente tem pastas, a gente tem caixas, e identificar faz com que a gente ganhe tempo também, né? E tudo isso vai trazendo outros benefícios, como eu comentei no começo aqui da nossa fala. O cliente tem uma dor, né? Nós precisamos resolver algum problema. E eu vejo muito como a organização, junto com a papelaria, podem sim oferecer soluções para esses clientes, para que eles resolvam a vida deles de uma forma simples, prática e bonita. Aqui também, ó, só para não esquecer, gente, queria falar desses quadros aqui. Quadros de planejamento. Tem pessoas que são muito visuais, né? Então, no escritório, numa sala de aula ou em casa mesmo, tem as versões menores que a gente pode deixar na cozinha. Então, eu vou fazer um planejamento semanal com a minha funcionária doméstica, de tarefas, de alimentação. Eu vou fazer algo no meu escritório para eu saber o que eu tenho como prioridade. Então, para quem é mais visual também, os quadros são ferramentas essenciais, né, que ajudam a gente a organizar a nossa mente, fazer com que a gente seja mais produtivo. Então, tem esta versão aqui do quadro branco e as cortiças, que voltaram também com tudo, né? Uma forma também para quem tem algum problema de visão, né? A cortiça, ela calma mais do que o quadro branco. Então, eu vejo muito esta evolução, de novo, da indústria da papelaria, fazendo produtos inovadores, trazendo mais tecnologia para que a gente facilite o nosso dia. O meu tempo está esgotado, só quero saber se tem mais alguma coisa que eu não falei. Aqui a gente tem caixas arquivos, né, que eu acho que também são ótimas para a gente armazenar qualquer tipo de objeto, seja brinquedos, objetos que a gente usa pouco, documentos, né? Então, elas são leves. Essas aqui são de tipo aquele plástico polionda, né? E também ajudam a gente a organizar e facilitar o nosso dia. Gente, eu não sabia que ia ser tão corrido. Acho que cumpri a minha missão aqui, em termos de exemplificar bem rápido o que a gente tem hoje, um pouquinho aqui da feira, né? Se vocês puderem circular e visualizar e conhecer os estandes e as marcas. Mas a minha reflexão final é essa, né? Escutem o cliente de vocês, entendam a necessidade do cliente de vocês, para que vocês possam usar a organização e esses produtos como facilitadores. Tá bom? Muito obrigada. Karina, muito obrigada.